Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre radioatividade, né? Inicialmente, é importante falar que radioatividade é um fenômeno natural, né? E, além de tudo, radioatividade é uma propriedade presente em alguns elementos químicos, geralmente elementos químicos que possuem um grande número atômico, tá? Radioatividade, em poucas palavras, é a emissão de radiação nuclear que alguns átomos possuem essa propriedade, tá? Antes de avançar, vamos só relembrar um pouco da descrição do modelo atômico. A gente aprende lá no fundamental e no primeiro ano que a matéria ela é constituída por átomos, né? E a descrição atual da matéria, do átomo, leva em consideração que existem três principais partículas no átomo: prótons, nêutrons e elétrons. Essas três partículas possuem carga elétrica de valores de natureza diferente. Os prótons positivos, nêutrons não possuem carga e os elétrons de carga negativa. Levando em consideração que na história da ciência a gente teve diversas descrições de um átomo, eu vou tentar aqui descrever o modelo atual, que diz o seguinte, que o átomo é constituído por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, a gente tem os prótons e também os nêutrons. E ao redor do núcleo, na eletrosfera, a gente vai ter os elétrons que vão estar circulando o núcleo em posições não definidas, tá? Então esses traços que vocês veem aqui são a possível rotatória, a possível trajetória que o átomo vai que o elétron vai realizar em torno do núcleo atômico, tá bom? Quando a gente fala de número atômico, a gente está falando exatamente da quantidade de prótons que existem no núcleo de um átomo. E o que vai diferenciar um elemento químico de outro é justamente o seu número atômico, tá bom? Voltando para a definição de radioatividade, é importante frisar que quando a gente fala de radiação, a gente entende que radiação é uma forma de emitir energia. A gente vai ter que, por exemplo, a luz é uma forma de radiação, o calor é uma forma de radiação, tá? Quando a gente fala de radiação, isso não necessariamente tá se referindo à radioatividade, tá bom? Até porque radiação é uma forma de emitir, de propagar energia, tá bom? A gente vai estar estudando reações nucleares e antes de a gente partir, é importante que a gente veja que há uma diferença entre uma reação química e uma reação nuclear. A gente estudou nos anos anteriores que uma reação química a gente vai ter substâncias sendo transformadas em novas substâncias. Aqui no início, o que a gente chama de reagentes, a gente tem duas substâncias, né? E nos produtos, no final da reação, a gente tem duas substâncias diferentes. O que é que os dois lados têm em comum? De acordo com a lei de conservação da massa, os elementos químicos que constituem as substâncias, eles não são destruídos nem transformados. O que significa dizer que, em uma reação química, vai haver o rearranjo dos átomos para a produção de novas substâncias. O que significa dizer que, tanto nos reagentes quanto nos produtos, os elementos químicos presentes são os mesmos. Contudo, quando a gente vai tratar de reações nucleares, como a gente vai ter a emissão de radiação diretamente do núcleo, a gente vai ter que, a grande parte dos casos, a gente vai ter que elementos químicos vão ser transformados em elementos químicos. Essa reação nuclear ela não está completa, ela está faltando algumas informações que eu vou colocar para vocês. A gente vai estar lidando com algumas... Esse lápis não está funcionando. A gente vai estar lidando com algumas reações químicas, reações nucleares, que a gente vai estar escrevendo na parte superior a massa atômica e na parte de baixo o número atômico do elemento químico, certo? Então, a forma padrão, na parte superior, a gente vai ter a massa, né? E na parte inferior, a gente vai ter o número atômico.
E o que geralmente acontece nas reações nucleares é a modificação do número atômico ou no número de massa, e em alguns casos também no número de nêutrons. Grande parte das reações nucleares, elas vão ocorrer modificações no número atômico ou no número de massa. E com isso a gente vai ter a origem de novos elementos químicos, como no caso aqui, a gente tem urânio, que após emitir uma radiação do tipo alfa, transformou-se no elemento químico tório. A gente vai ver na próxima aula o que as principais emissões radioativas que afetam o núcleo, que afetam a estrutura dos elementos químicos, tá bom? Então, a diferença é a gente precisa afirmar que reação química e reação nuclear são coisas totalmente diferentes, tá bom? A reação química é um efeito, é uma transformação que afeta apenas a eletrosfera do átomo, tá? Enquanto a reação nuclear, como o próprio nome fala, afeta o núcleo dos átomos, tá bom? Então, reações químicas e reações nucleares são processos distintos. Na reação química, a gente tem a produção de novas substâncias e na reação nuclear, de novos elementos químicos.